Na esteira das provas deixadas por Ramagem, a Polícia Federal o emparedou no interrogatório da semana passada e o confrontou com e-mails achados no seu computador que mostram ele orientando Bolsonaro a atacar as urnas eletrônicas. Neste vídeo você confere detalhes do depoimento de Ramagem que vieram à tona nesta sexta-feira e desenrolam ainda mais a trama autoritária de espionagem ilegal. Fique conosco até o final e veja os detalhes desta nova rodada de descobertas da Polícia Federal que deixam Ramagem cada vez mais próximo de uma prisão. Mas antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ajudar a Mídia Ninja a bater 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos ao resumo. O ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, foi confrontado no depoimento à Polícia Federal com documentos encontrados na nuvem de seu e-mail, contendo orientações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Escritos pelo próprio Ramagem, os textos recomendavam, entre outras coisas, atacar as urnas eletrônicas e questionar a lisura do pleito, além de relatos sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Na semana passada, Ramagem depôs por quase 7 horas na sede da Polícia Federal no Rio, onde prestou esclarecimentos, sobretudo acerca do áudio que gravou durante reunião com o ex-presidente. Em depoimento, Ramagem reconheceu que costumava escrever textos para comunicação de fatos de possível interesse de Bolsonaro. Em um dos textos achados pela PF e guardados em formato de Word, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, escreve a Bolsonaro que é impossível auditar o código-fonte das urnas. Mais adiante, ele traça uma estratégia para reforçar politicamente a vulnerabilidade das urnas. Ele sugere que a anulação de votos não seria uma reação apropriada ao que o grupo de Bolsonaro considera fraude. Em outro documento, Ramagem sugere que Bolsonaro parta para o enfrentamento, requerendo atitude belicosa e com estratégia. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa com estratégia. O depoimento revelou o uso irregular do First Mile, uma ferramenta de monitoramento digital para fins políticos. Ramagem descreveu como o sistema foi empregado para coletar informações que pudessem ser usadas contra adversários políticos. Ramagem mencionou a existência de um informante dentro da Polícia Federal que teria passado informações privilegiadas ao círculo próximo de Bolsonaro. Ainda por meio da análise dos arquivos deixados por Ramagem, a PF identificou que os e-mails continham relatórios detalhados sobre ministros do Supremo. Com informações pessoais e profissionais dos magistrados, o documento levanta a suspeita de monitoramento contra os membros da Corte. Segundo a apuração da jornalista Juliana Dalpiva, após reunidas as novas provas com Ramagem, a Polícia Federal terá de adiar a conclusão do inquérito que apura a trama golpista. Anteriormente, com prazo de conclusão ainda para julho, a expectativa agora é que a investigação termina em setembro. Isso porque agentes acharam conexões entre os e-mails de Ramagem e o grupo criminoso que foi alvo de operação da PF, em fevereiro deste ano, por suspeita de tramar um golpe para manter Bolsonaro no poder. Anteriormente, já era dado que as respostas de Ramagem durante o interrogatório não convenceram os investigadores. As respostas do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, durante o interrogatório sobre o escândalo de espionagem ilegal, não convenceram os investigadores. Conforme apurou a jornalista Bela Megali, do O Globo, agentes avaliaram que o esclarecimento de Ramagem às mais de 130 perguntas feitas por quase 7 horas na sexta-feira passada não batem com as últimas evidências. Ramagem foi intimado para depor na sede da Federal no Rio de Janeiro após se complicar com a liberação do áudio que gravou durante reunião com o ex-presidente Bolsonaro e aliados próximos. Na ocasião, eles planejaram interferir na Receita Federal para livrar Flávio Bolsonaro de investigações sobre rachadinha. Também no lastro de escândalo deixado pela gravação de Alexandre Ramagem, outro flagrante movimento de Bolsonaro adicionou nova camada à conspiração.
o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu com Luciana Pires, advogada do senador Flávio Bolsonaro, detalhes sobre a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Rio em 2020. Pires mencionou ter pedido a ficha dos procuradores. Essa conversa está em um áudio gravado por Alexandre Ramagem, então diretor da ABIN, e que foi interceptada pela Polícia Federal durante a investigação sobre a ABIN paralela. Na reunião, Bolsonaro conversou com Pires sobre a eleição interna do MP do Rio, que formaria a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. Este cargo era estratégico para Flávio, pois o procurador conduziria seu caso devido ao foro privilegiado de deputados estaduais, conforme decisão do TJRJ e posteriormente confirmada pelo STF. Agora fique com outras notícias que também foram destaque nos últimos dias. O número de suicídios entre policiais civis e militares da ativa no Brasil cresceu a assustadores 26% em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na semana passada. O relatório revela um dado grave. As mortes por suicídio entre policiais militares superaram as mortes em confrontos, tanto em serviço quanto de folga. Foram 110 policiais mortos por suicídio e 107 em confrontos em todo o país. Apesar dos gargalos na notificação e no acompanhamento dos casos, os especialistas consideram os números alarmantes. Nos estados com os maiores contingentes do país, os casos de suicídio entre as polícias civil e militar aumentaram dramaticamente, 117% no Rio. O juiz João Paulo Neri, dos Passos Martins, da 2ª Vara Federal de Umuarama, determinou que a Fundação Nacional dos Indígenas, FUNAI, está proibida de prestar assistência aos indígenas Ava-Guarani sob cerco de fazendeiros nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. A decisão foi publicada nesta quarta-feira e é a 9ª desfavorável aos indígenas em apenas 6 dias. A FUNAI informou que recorrerá da decisão. Apurou o Brasil de fato. Os Ava-Guarani retomaram parte da terra indígena Guazu-Guavira no início de julho, uma área sobreposta pela fazenda Roda d'Água, da família Ferraz Braga. A terra está delimitada desde 2018 pela FUNAI, mas a demarcação foi suspensa por um pedido das prefeituras de Guaíra e Terra Roxa, acatado pela Justiça Federal. Agora fique com um corte do senador Randolph Rodrigues, especialmente selecionado pela mídia ninja. Nele, Randolph destrincha detalhe a detalhe quais os meios usados pela turma da ABIN paralela. Enquanto milhões de brasileiros morriam por falta de vacina no governo passado, Bolsonaro, disse o líder do governo, preocupava-se em espionar seus adversários políticos. Confira! Podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje, pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga. Reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu.